O homem não é produto das circunstâncias. As circunstâncias são produtos do homem. Benjamin Disraeli, presta atenção, porque alguma porta tende a abrir-se em termos de carreira, negócios. Esta lâmina indica que poderão surgir melhorias materiais e as tais oportunidades, mas há que dinamizar o processo, fazendo a sua parte. Muitas vezes, as circunstâncias não aparecem de forma óbvia porque o impulso deve ser dado por nós. É uma demonstração de disponibilidade que devemos dar à vida. Vida, vamos por ali. Vamos fazer acontecer, mas é, também, importantíssimo que estejamos atentos aos sinais de resistências. Determinação é uma coisa, casmurrice é outra. Esta última faz-nos perder tempo e energia valiosos nos amores. Espera alguma novidade. Se fazer as pazes faz sentido para si, então, a altura é certa. Não adie assuntos melindrosos que só atormentam a sua mente. O raio do ser humano adora procrastinar, caramba! E em assuntos que nos moem, claro. Quando, finalmente, os resolvemos, até damos um suspiro de alívio, não é? E tantas vezes pensamos porque é que perdemos tanto tempo com aquilo. Para os solteiros, as águas poderão agitar-se e é natural que alguém desperte algum interesse. Boa. Está mesmo disponível para o novo ou para uma renovação, para tornar a realidade suportável. Todos devemos cultivar em nós certas pequenas loucuras, porque isso é bastante salutar. Talvez o equilíbrio esteja numa dose certa de realidade e de sonho, de loucura e de juízo. Porém, são poucos aqueles que conseguem encontrar este balanço saudável e, até, estimulante. A miúde, criamos realidades imaginárias ou paralelas, nas quais nos escondemos cada vez que somos confrontados com algo que nos amedronta ou nos põe em causa, enquanto que o sol nos alumia, aquece o coração e nos dá força para combater e ultrapassar os obstáculos que aparecem constantemente. A lua, o seu oposto complementar, a atalha, baralha e deixa-nos emocionalmente frágeis. Mas é à noite que podemos ser criativos porque as ideias brilhantes surgem quando a mente irrequieta se aquieta e o silêncio impera na nossa casa e na rua. Aí, as eurecas acontecem. A lua é, também, a regente dos artistas. Será que já encontrou o seu dom ou os seus dons? Como é que expressa as suas emoções? Escreve, dança, esculpe, representa. Estas áreas tão desvalorizadas ajudam-nos tanto a manter o foco. É uma forma diferente de fazer meditação. Assim sendo, pede o nosso oráculo que evite ambientes tóxicos, que se movimente mente sem corpo são, e se rodeie de pessoas que o façam sentir-se bem. Especialmente nesta fase, seja seletiva. Deixa que o teu passado te torne melhor e não amarga. Poucos sabem, exatamente, qual é o nosso objetivo ou a nossa missão de vida, mas, mesmo assim, não faria sentido parar de procurar e caminhar e, à nossa maneira, melhor ou pior, irmos aprendendo a viver? Será? Esperemos que sim, tal e qual um operário de uma fábrica que não sabe muito bem qual é a finalidade do seu trabalho, ou o quanto ele é importante, mas que sabe perfeitamente como fazê-lo. O truque é não parar, pois, mais cedo ou mais tarde, iremos perceber qual é, afinal, o nosso verdadeiro destino. Estamos na Terra, um planeta escola, para nos melhorarmos. Esta é a nossa missão primordial. Os desafios fazem parte desse processo de polimento. Sem eles, voltaríamos à casa do Pai, céu, sem termos trabalhado em nós. Nós somos o mármore e o escultor. O 9 de ouros pede-lhe que se dedique a isto mesmo, ou seja, à descoberta de si mesma. O tempo para isso é fundamental, seja muito ou pouco, é preciso tê-lo. Não termos tempo para nós é, em última instância, desrespeito pelo nosso Criador. Certo, sabemos o que somos, não sabemos o que podemos ser. William Shakespeare, e se não sairmos de dentro da nossa conchinha, nunca o iremos saber. Na era em que vivemos, encontramos cada vez mais pessoas que preferem a segurança, em detrimento das novas aventuras. Aventuras que não têm de ser levianas. Preferimos o seguro, o que achamos, e inocentemente, que controlamos, e as surpresas ficam por viver. Temos medo de viver. Escusado será dizer que essa não é a postura de alguém que vive genuinamente, mas, sim, de alguém que tenta escapar às provações que fazem parte do processo de crescimento terreno. Bom, que medos é que ainda precisa trabalhar? O que é que lhe falta para se libertar? Acreditarmos em nós próprios é essencial, porque é essa confiança que nos dá coragem para agirmos e aceitarmos o que vem pela frente. A falta de confiança leva-nos à timidez, à hesitação, ao medo e, consequentemente, à apatia. Qualquer dia é um bom dia para nos começarmos a libertar das prisões internas criadas, indubitavelmente, por nós mesmos e que nos impedem de sermos maiores e melhores. O pajem de paus diz que está na hora de dar o grito do Ipiranga. Porque não hoje, esta semana poderá sentir-se invadida por um sentimento assim meio de desânimo. O que fazer? Lutar contra, claro, não se vai deixar levar, sem rumo, como as folhas secas. Ao sabor dos ventos, pois não? Sente-se insatisfeita, no trabalho?
Deseja menos rotina na sua vida pessoal, talvez seja falta de paz interior, não será? É importante que perceba qual a origem desta sensação para poder tratá-la de forma séria e profunda. Porque não começa por contrariar pequenas coisas da sua rotina diária, quebre padrões de pensamento e comportamento, surpreenda-se a si mesma, com atos e palavras mais elevadas, mais sábias, mais humanas. Não fique à espera de sinais divinos para melhorar, para serenar, procure os sinais, procure as soluções, procure o seu caminho como guerreira, o pacífica, por outro lado, esta lâmina, também, poderá significar que se sente mais cansada, e com necessidade de abrandar o ritmo. É natural, os super-heróis só existem na ficção. A energia extra que tem despendido nos últimos tempos ainda não teve tempo de recuperar. Aceite e respeite o que o seu corpo lhe diz, que deve ser algo do género: quero descanso e qualidade de vida. Quero conhecer gente interessante, quero ir a lugares bonitos, quero mais da vida. Pois, é esse o espírito. E a fazer é agora, este verão, breve, na vida, o importante não é ter ou parecer. O importante é ser, desenvolver, empreender em todos os aspectos da vida. Isto implica desenvolver os nossos melhores sentimentos e as nossas melhores capacidades. Tudo tem de ser praticado, trabalhado. O homem é um eterno insatisfeito, conquista algo e nem sempre festeja esse sucesso, parte, imediatamente, para outra cruzada. E, assim, vai vivendo, sem sequer curtir, os seus momentos, os momentos mais importantes da sua existência. Outros, pelo contrário, ficam-se pelos planos, e idealizam e nunca passam à prática. Em qual deles se encaixa? No meio. Ótimo. Devagar, chega-se lá, é isso que o 3 de ouros indica, que, com persistência, consegue o que for o melhor para si. Não vai querer desistir na praia, vai, no trabalho, não tenha medo de mostrar a sua competência, pois é assim que se chega ao topo, tendo a noção exata de que se esforça e cumpre, às vezes, mais do que lhe é solicitado. Uma postura proativa conduz-nos mais rapidamente à realização. Quando o amor fizer sinal, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam duros e escarpados. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. Khalil Gibran: como é que se pode viver sem a intensidade das emoções de uma grande amizade, de um grande amor, de um bonito desafio profissional? Será que viemos à Terra para experienciarmos uma vivência rotineira, sem saborona, medíocre? Será que existimos apenas para pagar as contas no fim do mês? Os desafios sucedem-se todos os dias, porém, fugimos deles como o diabo da cruz, mas o que é facto é que nos queixamos que nada acontece de interessante conosco. É verdade, ou não? É, sim, pois, não acontece, porque nós não deixamos. Ora, há que repensar o nosso modo de viver. Será que se pode chamar de viver a isso, antes de virar as costas, definitivamente, a alguma situação? Pondere, mais uma vez. Avalie os motivos, os porquês desse virar de costas. Há poucas dores que superem a do arrependimento e do tardio, e se eu tivesse tentado, ouça aquela vozinha que, tantas vezes, ignora, ela é a voz da consciência que o conduz aos momentos de maior plenitude. Esta lâmina está muito ligada aos valores da riqueza, do poder, desmesurado, dos momentos de luxúria, sempre efêmeros e inconsequentes. No fundo, está em estreita ligação a tudo o que é mais terreno, mais mundano. Ora, é certo que vivemos na matéria, mas não devemos elevar a verdadeiros e únicos os valores que acabei de mencionar. E porquê? Porque, como sabemos, não são valores reais e efetivos, eles contribuem, apenas, para o nosso conforto e muito pouco para o nosso crescimento como seres humanos, e é efêmero. As nossas carências são, muitas vezes, o agente criador desses enganos e dessas ilusões que, mais tarde ou mais cedo, se tornam e se revelam destituídos de sentido e de conteúdo. Isto não significa que a riqueza seja pecado, ter conforto é um direito que nos assiste, ou que algumas excentricidades sejam algo negativo. O que poderá ser contraproducente é a maneira como lidamos e gerimos esses aspectos da vida. Por exemplo, quando ganhar o Euromilhões para além do carro dos seus sonhos e da casa de férias que vai comprar, se praticar o humanitarismo, a filantropia, e continuar a viver em verdade e na luz, nada haverá a apontar à sua integridade e evolução. O importante é não se deixar corromper pelo brilho das situações efêmeras. Lembre-se de que a luz apenas provém de um sítio e isso não se compra, conquista-se. Quando excedemos alguns limites ou quando queremos ser maiores do que os deuses, eis que vem um trovão do céu que nos lembra de que ainda temos muito que andar. Até lá chegarmos, podemos pensar, mas, então, isto é paradoxal ao que se apregoa por aí. Esta nova era não vem fazer com que nos descubramos enquanto seres divinos e poderosos?
Sim, é verdade, mas quando descobrimos esses poderes, uma boa parte de nós tende a exagerar e a deixar-se corromper por esse poder. Vemos isso todos os dias com aqueles que acham que têm algum poder sobre os outros e, algumas vezes, na nossa família e no nosso local de trabalho, é nessa altura que o divino intervém para mostrar e dizer que calma, almas bonitas, porque estão a entrar por maus caminhos. Uns ouvem, outros não, há ainda quem finja que não ouve. O arcano XVI é um sinal um tiquinho mais forte, a torre alerta para o facto de, sobre a sua influência, tudo o que não está seguro poder abanar. O que não tem que ser, obrigatoriamente, mau, na reconstrução, com a experiência anterior, se não formos teimosos, vamos, com certeza, ser mais cuidadosos e fazer tudo de maneira diferente. A isto chama-se maturidade, nada, nem ninguém, me pode vencer. Eu sou uma semente do todo, a sua energia que tudo pode estar em mim. Quem me quiser vencer tem que destruir mais do que a minha mente ou o meu corpo, tem que destruir a minha alma. Autor desconhecido, força interior, adrenalina e vontade de seguir em frente, independentemente dos prognósticos serem mais ou menos otimistas, são as características que estão no centro desta lâmina do tarô. Esta é uma carta de defesa, sim, é verdade, mas pode ser dinâmica. Ou seja, não vamos esperar que o inimigo avance, vamos erguer defesas e avançar, de forma a resolvermos o que há para resolver. Esta lâmina indica que esta poderá não ser uma semana fácil, principalmente porque poderá ser confrontada com alguns contratempos ou algumas dificuldades que não estavam previstos. As soluções, por norma, são bem mais simples do que imaginamos, nada de exageros, e os lamentos, também, não ajudam, por isso, toca a levantar a cabeça e a ir em frente. É claro que nem sempre estamos na melhor forma e é, até, uma boa ideia que, antes de avançar, façamos uma pausa para recarregar as baterias, as armas, o que for. É esse o seu caso? Então, respeite o seu ritmo, não preciso de amigos que mudem quando eu mudo e concordem quando eu concordo, a minha sombra faz isso muito melhor. Plutarco, esta lâmina tem muito marcado o conceito de viver harmoniosamente em comunidade, lembrando a tremenda importância de termos bons amigos, em família. Ela aconselha-nos a unir esforços porque em grupo poderá ser mais fácil ultrapassar qualquer fase difícil e, claro, em grupo, festeja-se bem melhor. O 3 de água mostra o poder do trabalho em equipa, já que junta pessoas que têm um objetivo, uma energia comum. Sentir que pertencemos a um clã pequeno ou grande, não interessa, é muito reconfortante. Sendo esta lâmina do naipe de copas, está, naturalmente, ligada aos assuntos do coração, e os prenúncios que ela traz parecem ser bem positivos. Brindemos ao amor, ao verdadeiro amor, pois é dele que somos feitos e é para ele que caminhamos. A vida não passa de uma oportunidade de encontro, só depois da morte se dá a junção, os corpos apenas têm o abraço, as almas têm o enlace. Bravo, Sir Victor Hugo. Encontros, reencontros e inícios podem ser as notícias que este pajem traz para si, apropriado para a época, não acha? Desconfinando, ele indica que, em breve, algo bonito pode acontecer na sua vida. Desperta a esperança e diga para si mesma, com convicção, que quer estes presentes do cosmo. Abra o coração e confie, porque não se pode viver escondido uma vida inteira. Nunca saberemos quantas oportunidades mais vamos ter de ser felizes, verdade? Esta será uma fase positiva para negócios e questões materiais, em geral, mas não descure o coração, se faz favor. Vera Xavier.